Olá, obrigado mais uma vez por você estar aqui no canal comigo. Vamos lá, hoje é o livro de Romanos, capítulo 12, leremos dos versos 9 ao verso 21, que nos diz o seguinte, que tem como título aqui na minha tradução, o amor. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar a honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha o que o amor nos diz, hein? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu não precisaria falar mais nada, né? Essa palavra aqui, ela está muito clara, ela está muito exposta aos nossos olhos sobre o que significa o amor. Quando eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para trazer aqui essa noite, para deixar gravada, eu dizia, Senhor, qual palavra? Ele me deu essa palavra, o amor. E eu pensei, nossa, tão desafiador falar de amor. O nosso Deus, ele é o próprio amor. Ele fez o universo por amor, né, e se dividiu, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele não ficou sozinho, ele não fica sozinho, ele quer estar em comunhão. Mas o amor aqui nos fala de muitas coisas nesses versos, e eu destaquei algumas coisas. Logo no primeiro versículo, ele fala da bondade, né? Para nós odiarmos o que é mal, mas nos apegarmos ao que é bom. E aí, o que é mal e o que é bom? Nós vivemos um tempo tão confuso que as coisas têm se confundido. Às vezes a gente fica até assim, nossa, não é verdade? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E a Bíblia fala exatamente que nós chegaremos a esse tempo em que a coisa seria um tanto confusa. O mal ia parecer ser bom e o que é bom, de repente, poderia parecer ser mal. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, ele nos dá a condição de termos esse discernimento do que é mal e do que é bom. O segundo versículo fala em dedicação, né? Com amor fraternal, dar honra aos outros, mais do que a si próprios, pode estar fora de moda. Porque o contrário disso aqui é o egoísmo. Aqui está falando então em doação. Nós nos doarmos, nós nos preterirmos aos outros. E aí? Mas também tem a palavra que nos diz, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas aqui está falando de renúncia. Um amor praticado numa maior profundidade. E a palavra nos diz que Deus não quer que nós sejamos crianças na fé, que nós bebamos só o alimento líquido, mas que nós passemos para os sólidos. Então eu digo a você que isso aqui é um exercício de amor maior. Quando nós conseguimos renunciar, abandonar as nossas dores, mas para servir o outro, é um exercício de amor profundo. É um amor tal como o de Jesus, como o de Deus, que era Deus, mas que, né, preferiu ser homem, ser injustamente acusado, injustamente apanhou, levou surras, perdeu todo o sangue do corpo, sendo que foi ele mesmo que fez o universo, ele era o dono de todas as coisas, e bastava um olhar, um pensamento para que tudo fosse destruído, ele dissesse, né, quem manda no pedaço sou eu, não são vocês. Mas ele não, por amor, sendo nós tão pequeninos diante dele, ele se
permitiu ser assassinado, ser maltratado, para nos mostrar que ressuscitaria, que vale mais a outra vida do que essa vida aqui. Isso é um exercício de amor extremo. E o outro verso, ele nos fala do serviço, né? Sirvam ao Senhor. O finalzinho do verso fala que não lhe falte o zelo, o cuidado, sermos fervorosos em espírito, sabe? Não manifestar só a presença da carne, né? Que ela já está aqui, visível, mas o espírito. E que espírito? O Espírito de Deus que habita em nós, que Ele escolheu que nós sejamos a habitação dEle, sermos fervorosos, reconhecermos isso, estarmos lidando num outro nível, buscarmos realmente, através do Espírito Santo, o exercício dessa vida no Espírito, que é profunda, que é sobrenatural. E ele fala no outro, no 12, da paciência, da perseverança, da alegria. Se nós pegarmos lá em 1 Coríntios 13, o hino ao amor cristão, ele vai dizer para nós também do amor, da alegria. Isso tudo aqui faz parte do amor. Alegrar-se na esperança, esperar com alegria. E aí, é fácil? Quando nós conhecemos as promessas de Deus na Bíblia, nós procuramos andar nos caminhos do Senhor, e quando as promessas se demoram a ser cumpridas, é fácil? Não é fácil. Nós continuarmos ali firmes, olhando, tal como o nosso pai Abraão olhou, para aquilo que não estava ainda se realizando, e que não havia perspectiva nenhuma de realização, porque o corpo dele já estava amortecido. Sara, como diz a Bíblia, já tinha perdido o hábito das mulheres. E aí? Ainda assim, ele crê naquilo que ele não estava vendo, ele crê naquela promessa que ele tinha ouvido de Deus. E saber que Deus é poderoso, e foi poderoso para, no ventre que já estava envelhecido, né, seco, como eles diziam, ali ainda houve uma vida. Eles foram pais naquela idade, toda a idade. E o versículo 14, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Nós estivemos falando, né, durante a semana, nos meus versículos, pós-versículo, que eu gravo todos os dias, a respeito dessa questão aqui do perdão, que é tão difícil, né? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi o que Jesus exclamou na cruz. Nós exercitamos essa condição porque o outro dá o que ele tem. Se ele está dando raiva, se ele está dando mentira, se ele está dando sentimentos negativos, ele acha que ele é superior ao outro, ele acha que ele pode, que ele é o tal, e que o outro é inferior, que o outro é empregado, que o outro é servo. Nós vemos pessoas assim, sem noção, porque ainda não aprenderam o exercício do amor. Tratar o outro, sabe, a gente vê o preconceito, a gente vê porque o outro é pobre, porque o outro é negro, sabe, é uma classe diferente. Nós estamos cansados de ver isso. Pessoas que realmente não conhecem a Bíblia, não conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus e procura viver na vontade de Deus, procura pensar, procura refletir e procura servir e não ser servido. Porque esse foi o grande exemplo que Deus nos deu. Eu vim para servir, não para ser servido. E Ele diz para nós, se quisermos realmente ser filhos dEle, que o sigamos o exemplo dEle. Então, é uma palavra que dói, né? Eu venho refletir com vocês, e muitas vezes quem está comigo aqui nesse pequeno estúdio que onde nós estamos, hoje a palavra vai ser de quê? De exortação, vai ser de alisar a cabecinha. A palavra de Deus, ela é tudo ao mesmo tempo. E nós realmente, quando eu falo, eu estou falando para você só não. O ouvido mais próximo aqui dos lábios é o meu. Eu sou a primeira a ouvir. E eu falando para você, não tem como eu me esquecer disso. Eu tenho que me lembrar dia após dia. Eu tenho que dar os frutos. Não é verdade? Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Foi o que eu acabei de falar. O orgulho é um grande problema. Eu achar que eu sou uma coisa que eu não sou. E principalmente eu achar que eu sou melhor do que o outro. Eu sou superior. Por quê que eu sou superior? Deus é pai de todos nós. Porque de repente eu tenho mais estudo, porque de repente a minha pele é clarinha, porque de repente eu moro na Baixada. Como é que é isso? Sabe? São coisas, vou usar uma palavra meio rude aqui, coisas idiotas. Porque se der um furacão aqui, vai levar tudo. Não tem alto, não tem baixo, não tem branco, não tem negro, não tem nada. Tem pobre, não tem rico.
E isso é evidente, nós vemos essas coisas na televisão o tempo todo. E às vezes as pessoas falam, nossa, nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. E pode acontecer com qualquer um. Então há coisas tão profundas que nos rodeiam e que nós nos esquecemos tão facilmente e vivemos às vezes com o nariz em pé, achando que somos melhores do que os outros. Somos melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Sentimos dor como outro qualquer, passamos por dificuldades, por lutas, por ansiedades, por medos. Somos todos iguais. E vamos para o mesmo lugar. A nossa cidade é igualzinha. Sabe? É igualzinho. E ele continua, não sejam sábios aos seus próprios olhos. É isso aí. Não somos sábios. Nós podemos ter a sabedoria que vem de Deus para nos ajudar naquilo que Ele nos chama a fazer, no propósito que Ele tem para a vida de cada um. 17, não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Sermos a Bíblia viva. Filhos de Deus. A nossa maneira de olhar, a nossa maneira de nós nos expressarmos. Sabe, como nós vivemos, tudo isso é integridade, é ser inteiro. Inteiro para o lado correto, ter a retidão. Porque uma vez que nós aceitamos Jesus, nós entramos num processo de santificação. Mas um detalhe, para nós alcançarmos essa santificação, nós precisamos ter consciência de que nós não conseguiremos sozinhos. Nada. Nós dependemos da graça. O que é a graça? É a força de Deus para nos ajudarmos a alcançar aquilo que Ele nos propõe. Porque se nós formos na nossa força, nós desmoronaremos. Palavra grande, né? Difícil de falar. Mas nós precisamos entender o que é a graça de Deus. Quando Ele nos chama para alguma coisa e Ele nos chama para ser santos, nós não faremos isso na nossa força. Nós não temos poder nenhum. E Ele já sabia disso. Quando Ele mandou que o Espírito Santo morasse em nós, fosse o nosso conselheiro, o nosso amigo, a força, Ele é tudo para nós. É o próprio Espírito de Deus que escolheu fazer de nós a habitação dEle. E de um mesmo poço não pode jorrar água amarga e água doce. Mas nós precisamos ter essa consciência que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele escolheu, Ele nos escolheu, ainda que nós sejamos nada, apesar de nós, dos nossos defeitos, dos nossos erros. Porque quando nós erramos, nós cometemos algum pecado, nós achamos que nós não somos merecedores da graça dEle. Contrário, aí que Ele está do nosso lado, nos ajudando. Aí que Ele... Venha, filho, volte, comece de novo. Sabe, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra pecaminosa, onde jaz o maligno, a Bíblia fala, nós não temos por nós mesmos condições, mas nele, buscando nele, através da palavra, conhecendo a Deus, tendo um relacionamento com Ele, nós vamos conhecer as verdades de Deus, o caráter de Deus. E vamos a cada dia nos assemelhando. A palavra vai entrando na nossa mente. Quando nós percebermos, nós estamos vivendo de acordo com o que a palavra diz. Mas para isso é preciso buscar. É preciso ler a Bíblia, é preciso meditar. Sabe, não somente ler intelectualmente, mas ler com o coração. Senhor, o que essa palavra significa? Eu sei que tem livros na Bíblia, né? Números, Levítico, mas até esses livros da Bíblia, esses livros históricos, quando nós pedimos ao Espírito Santo, me ajude a ler com amor, com atenção, com interesse, com vida, nós achamos interessante. Eu estou relendo, né? Estou em Êxodo, e eu vendo o chamado de Deus, como Deus falou para Moisés, como seria o tabernáculo, lá na antiga aliança, como seriam as roupas dos sacerdotes, sabe? Os detalhes, o dom que Deus deu, aquelas bordadeiras que bordariam as roupas, aquele que faria os utensílios para a casa de Deus, o dom que Ele deu para talhar, para fazer tudo que foi feito, detalhe por detalhe, é encantador a ação do nosso Deus. Mas isso a gente lendo a palavra, é lindo demais. A história do povo de Deus seria realmente o livro que todos nós não poderíamos deixar de ler nas nossas vidas. Não é à toa que é o livro mais lido sobre a face da terra, é a Bíblia.
Mas então, nós precisamos conhecer esse Deus através da Bíblia. Sabe, eu não estou dizendo que um livro, tem muitos livros bons, que tem pessoas que foram iluminadas para de repente pegar algum assunto e ler e nos ensinar, sabe? São leituras válidas também, que andam em paralelo com a Bíblia, foi inspiração para aquelas pessoas nos ajudarem em determinadas coisas. Tem livros que falam sobre a graça, tem livros que falam sobre o amor de Deus, que falam sobre, né, a mente e nos leva a versículos bíblicos. Tudo isso é muito válido. Eu leio esses livros. Às vezes eu pego um capítulo desse livro que é grande, leva lá 20, 30 páginas, mas eu vou lá e leio um capítulozinho da Bíblia pelo menos. Quando eu não estou lendo esses livros, eu vou e leio mais capítulos da Bíblia. Eu não gosto de perder o hábito de ler a Bíblia em si, porque eu sei que Deus vai me falar. Ele tem uma conversa comigo ali especial, única, e tem para você também, através da Bíblia. É incrível como esse Deus nos trata na nossa individualidade. Ele nos dá a palavra rema, a palavra viva, a palavra que vai trazer mudança, que vai nos tocar, seja qual for o livro da Bíblia. E continuando, ele nos fala lá no 15, que eu pulei, da empatia, da solidariedade, quando ele diz para nós, né? Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E às vezes acontece isso. Nós vamos nos alegrar. Dizem, né, que o amigo verdadeiro é aquele que se alegra na nossa alegria. Que às vezes é mais fácil chorar do que ver o sucesso do outro. E aí, nós que nascemos de novo, que temos Jesus como nosso mestre, nosso exemplo, precisamos nos alegrar com a alegria do outro, com o sucesso do outro. Ainda que nós não tenhamos aquilo que o outro está recebendo. Não chegou o nosso tempo. O cumprimento das promessas de Deus na nossa vida é porque nós ainda não estamos preparados. Deus está esperando por nós. Ele tem o tempo exato de nos abençoar, de nos dar as coisas para as quais Ele tem nos preparado, aquilo que nós temos pedido. Ele só não responde ainda, Ele não pode nos dar, Ele não é a condição para nós não recebermos. Somos nós mesmos que não estamos preparados. Então precisamos pedir a Ele essa preparação, para que nós realmente estejamos aptos a receber as promessas dEle. E o versículo 17, a integridade inteira, como eu disse, né? Agora vem o 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Nós realmente precisamos ser pacificadores. É um tema da Bíblia que é necessário que nós estejamos sempre com ele nas nossas mentes. Ser pacificador, não fazermos guerra. Aonde não faremos a guerra? Nossa, já começando pelo nosso interior. Porque às vezes a nossa mente, ela dispara. É onde é o campo de batalha, é onde o inimigo tenta atacar. Então, às vezes, vem os conflitos, vem pensamentos sobre pensamentos, pensamentos negativos, e a guerra já se instala no nosso interior. Então, nós mesmos precisamos ser pacificadores. Eu gosto muito do Salmo 46:10, que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Eu sempre repito isso para mim. Eu coloco o meu nome, Marisa, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E se você ler o 46 todo, você vai ver que ele fala, pode os montes se lançarem no mar, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. E também Isaías 26:3, que diz: o Senhor manterá em perfeita paz. Ele manterá. E não é uma paz qualquer, é em perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme, pois confia no Senhor. E continua no versículo 27, confiai no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna. Mas é necessário fé. E a fé é um dom de Deus. Não é fé na nossa fé, mas é a fé no Senhor. Estou lembrando isso porque às vezes a gente fala, eu tenho muita fé. Mas qual a natureza da nossa fé? É fé no mover de Deus, na existência de Deus, nas dádivas, nos dons do Senhor, ou é fé na nossa fé? A gente tem que ter cuidado com a fé na nossa fé. Às vezes os planos de Deus são diferentes do nosso. A manifestação da fé dele não é igual a gente pensa, é igual a gente está desejando. Quem ensinou a mente do Senhor? Ninguém. Ele é Deus. E no verso 19, ele fala da vingança. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei. Esse desejo de vingança, de dar o troco, ele é bem característico da carne, do ser humano. E aí? Nós queremos revidar.
E aquela filosofia de não levar desaforo para casa, os filhos de Deus agem diferente. Mesmo porque a vingança perfeita, ela pertence ao Senhor. Leva tempo. Aí é preciso controlar, né, o nosso imediatismo, o mundo imediato que nós vivemos, a nossa pressa. Deus é justo, Ele cuida de todas as coisas. Ele sabe. Não é justo? Não, na terra não é justo. Mas nós temos um Deus justo que nós servimos. E Ele nos dará vitória. Ele vingará por nós as injustiças, as mentiras, as calúnias, as ofensas. Ele cuida. E ele ainda diz no verso 20, esse aqui é constrangedor, né? Ó, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É o amor. É o poder do amor. Não existe nada mais poderoso sobre a face da terra do que o amor. Então, se o nosso inimigo, aquele que nós temos como inimigo, nós dermos o contrário, né? Eu posso até ler o pensamento assim de um pré-adolescentezinho assim, que está perto de mim aqui, sabe? Os adolescentes, né, eles são impetuosos, eles têm os rompantes deles. E, na verdade, a cabecinha deles não está pronta, ainda não está amadurecida, né? Então, dá para você ler assim, tá pensando o quê? Eu vivo nos meus punhos, com as minhas próprias mãos. Mas aí vem a maturidade, vem o tempo nos mostrar, né? Que é o Senhor. E a gente entende a adolescência, a pré-adolescência. Faz parte da vida. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Bom, isso ele fala para nós que é um retrato do amor. Tudo isso aqui é amor. É o contrário do mal, é o contrário do desamor, é o contrário do egoísmo. Porque nós, quando estamos praticando o egoísmo, sabe o que acontece? Nós adoecemos. Porque a nossa natureza, feita por Deus, foi feita para amar. E quando nós não amamos, nós saímos daquela natureza que Deus nos deu. E aí, nós escolhemos outro caminho a seguir. O amor, ele cuida de nós, ele nos cura, ele nos liberta. Agora, quando nós não amamos, quando nós nos apegamos à vingança, né? A retribuir o mal com o mal, nós vamos adoecer. Nós vamos adoecer, pode ter certeza disso. A cura para a depressão, quer dizer, existem também fatores, né? Não estou dizendo aqui, eliminando a questão médica, que você deve ir no médico, você deve ver as questões hormonais, você pode estar estressado, né? Pode não estar produzindo os hormônios da alegria, tem tudo isso aí. Mas a maioria das depressões são causadas pela falta do exercício de amor. Existem grupos, terapias de 12 passos que tratam. E é terrível. Quando você se fecha totalmente, e aí você começa esse desequilíbrio. E aí vem a infelicidade, vem a tristeza. Isso só é curado pelo exercício do amor. Lembrando que o amor, ele não é sentimento. São atitudes. Sabe? Quantos casamentos são destruídos? Falta amor. A paixão são como as estações. Já até se passou na televisão, no Globo Repórter, sei quem viu, já está aí na rede. Né? É hormonal, ela vai e volta. Mas o amor não. O amor é diferente. O amor são atitudes, são escolhas. O amor é compromisso. São renúncias. Sem esquecer o amor próprio. O alto amor. O amor a Deus. Quando eu me amo, eu sou capaz de ter algo de bom para dar para o outro. Agora não existe eu não me amar e dizer que vou amar o outro. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E essa capacidade de amar também, ela não vem de nós. Ela vem do nosso Deus, que nos amou primeiro e nos ensinou essa lição do amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu desejo, espero que essa mensagem de hoje abençoe a sua vida, tá? Quero te agradecer por você estar acessando o canal, ter se inscrito no canal, para que a mensagem chegue além. Eu te agradeço. Vamos orar. Deus querido, amado, justo, nós sabemos que o seu amor é infinito e que ele cobre toda a terra. Por amor a terra foi feita, Senhor. Ilumine a todos nós, ó Deus, alargue a nossa capacidade de amar. Se alguém que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, que está sofrendo de depressão ou de qualquer outro mal, e que o amor possa ser a cura, Deus. Dê uma bênção especial, Deus.
Ilumine essa pessoa, Deus. Derrame do seu amor sobre toda essa terra que tu criastes por amor, ó Deus. Muito obrigada por nos amar, ó Pai. Continue conosco, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.